que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. É apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz família de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz família de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz família de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz família de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Pessoas ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Pessoas ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Pessoas ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Pessoas ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua família e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Pessoas ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a raiz de todo o mal e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As Não pessoas importa que se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os não é a e raiz de todo libere mal. eles do seu Ele é interior. apenas Um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere mal. eles do seu Ele é interior. apenas Um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu Ele é interior. apenas Um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere mal. eles do seu Ele interior. É apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. São desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo o mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. Não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro, perdoe-os e libere eles do seu interior. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas?
Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Porque não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas. A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu Ele interior. É apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? Porque você entende que as pessoas não te criticam por maldade, e sim por querer sua proteção. Por que não faz sentido achar que pessoas ricas são desonestas? A bolsa de valores é como o próprio nome diz. Lá é um local de muito valor, onde se encontram as maiores empresas do nosso país. Não te criticam por maldade, essas empresas geram empregos e sustentam milhares de famílias. Não tem nada de errado com isso. Dinheiro não é a raiz de todo o mal. Ele é apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele. Ricas são desonestas. Você utiliza a bolsa de valores para prosperar e ajudar ainda mais não é a sua raiz família de todo mal. e a sociedade. Ele é apenas um pedaço de papel. As não importa se são seus amigos, filho, esposa ou seus pais. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento técnico que você tem. Dinheiro perdoe-os e libere eles do seu interior. É apenas um pedaço de papel. As pessoas que escolhem o que fazer com ele.